Abra sua Bíblia no primeiro livro dos Reis, capítulo 3. Nós estaremos lendo os versículos 16, pontualmente o 28, e depois eu vou te sinalizando os versículos. Aleluia. Primeiro livro dos Reis, capítulo 3. Irmão, estão atentos, eu falei errado, irmão. Capítulo 3, versículo 16. 3,16. Eu vou te pontuando. Melhor, vamos começar no 12. Capítulo 3, o verso 12. Diz assim: 3,12. Primeiro Reis, tá? Primeiro livro dos Reis. Lembrando, não é Primeira Reis, é Primeiro Reis, porque é livro. No Antigo Testamento é sempre livro, então é sempre primeiro Samuel, segundo Samuel, primeiro Crônicas. No Novo Testamento, como são cartas, epístolas, a gente chama no feminino. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, a Romanos, enfim. Primeiro livro dos Reis, capítulo 3, o verso 12. Quem já encontrou, diga: eu amo Jesus. Quem não encontrou, diga: eu também. Diz assim a palavra do Senhor: eis que fiz segundo as tuas palavras, e eis que te dei um coração, repete comigo, coração. Eis que te dei um coração tão sábio, entendido, que antes de ti igual não houve, e depois de ti igual não se levantará. E também até o que não pediste te dei, assim riquezas como glória, de modo que não haverá igual a ti entre os reis, por todos os teus dias. Verso 16. Então vieram duas mulheres prostitutas ao rei, e se puseram perante ele, e disse-lhe uma das mulheres: ah, senhor meu, eu e esta mulher moramos numa casa, e tive um filho estando com ela naquela casa. Agora um pouquinho adiante, você pula e vai para o verso 28, que é a sentença dessa causa que eu vou falar. O verso 28 do capítulo 3 diz assim: e todo Israel ouviu o juízo que havia dado o rei, e temeu ao rei, porque viram que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. Agora você vai pular um capítulo e vai para o capítulo 5 junto comigo. Capítulo 5, o verso de número 2, vira uma página. 5:2 diz assim: então Salomão mandou dizer a Hirão: bem sabes tu que Davi, meu pai, não pôde edificar uma casa ao nome do Senhor seu Deus, por causa da guerra com que o cercaram, até o Senhor pôs seus inimigos debaixo da planta dos seus pés. Porém agora o Senhor meu Deus me tem dado descanso de todos os lados, e adversários não há, nem algum mau encontro. E eis que eu intento edificar uma casa ao nome do Senhor meu Deus, como falou o Senhor a Davi meu pai, dizendo: o teu filho que porei em teu lugar, no teu trono, ele edificará uma casa ao meu nome. O capítulo 6 agora, o verso 7. Capítulo 6, o verso 7, diz assim: e edificava-se a casa com pedras, repete comigo, pedras preparadas, pode falar, preparadas, como as traziam, se edificava, de maneira que nem martelo, nem machado, nem outro instrumento de ferro se ouviu na casa quando a edificaram. Agora você vai até o verso 14, diz assim: assim edificou Salomão aquela casa e a acabou. Agora vamos para o capítulo 9. Capítulo 9. São os dois melhores barulhos na igreja: glória a Deus e esse barulho de Bíblia sendo desfolhado, Capítulo 9, o verso 1 e 2, diz-nos assim a palavra do Senhor: sucedeu, pois, que acabando Salomão de edificar a casa do Senhor e a casa do rei, ou seja, a sua própria casa,
e todo o desejo de Salomão que lhe veio à vontade a fazer, o Senhor tornou a aparecer a Salomão como lhe tinha parecido em Gibeon. Agora um pouquinho adiante, é o último trecho, capítulo 10, do 18 ao 20. Capítulo 10, do 18 ao 20. Diz assim: fez mais o rei um grande trono, de marfim o revestiu de ouro puríssimo. Tinha este trono 6 degraus. Quantos degraus? E era o alto do trono por detrás redondo, e de ambos os lados tinha encostos até o assento, e 2 leões em pé juntos aos encostos. Também 12 leões estavam ali sobre os 6 degraus de ambos os lados. Nunca se tinha feito obra semelhante em nenhum dos reinos. E você diz amém pela palavra do Senhor. Eu prometo que, embora a leitura tenha sido, não foi nem tão extensa, porque são textos espaçados, deu essa sensação. Nós concluímos na semana passada dizendo que Deus apareceu para Salomão, te relembrando, e deu para ele quase que uma espécie de cheque em branco, dizendo a ele: pede o que você quiser, que eu vou te dar. Quando Deus faz isto, Salomão surpreende a Deus, né? Surpreende é uma maneira nossa de dizer, porque não dá para surpreender Deus, obviamente, mas ele, entre aspas, alegra o coração de Deus com o pedido que ele faz diante da oportunidade. E Deus diz a ele: o que você quer que eu te dê? E ele diz: Senhor, me dá, pois, um coração sábio. E na semana passada nós dizemos que isso agradou Deus em Salomão, porque Salomão pediu algo que, embora fosse para ele, mas seria usado em benefício do povo. E eu relembrei os irmãos, a epístola de Tiago, que diz que a gente não recebe quando pede, porque muitas vezes a gente pede mal, para gastar nos nossos próprios deleites. Já Salomão pediu algo que não era para ele apenas, ele pediu algo que passava por ele e alcançava as pessoas. E eu te expliquei na semana passada que o segredo da vida e da caminhada com Deus é você pedir coisas que não parem em você, mas que passem em você e alcancem pessoas. Porque muitas vezes Deus vai querer abençoar uma multidão, mas para isso Ele escolhe uma pessoa para abençoar. Quando Deus quis livrar Jacó e os seus filhos da seca em Canaã, Deus escolheu José e resolveu abençoar José, colocando ele no trono do Egito. Quando Deus quis libertar a nação de Israel, Deus escolheu Moisés e resolveu ter um encontro e depositar sobre ele algo muito diferente e forte para ele ser um libertador. Quando Deus quis livrar o povo das mãos de Amã, um homem sanguinário, terrível, a Bíblia diz que Deus colocou Esté num lugar estratégico, como rainha do reinado Medo-Persa. Então entenda isso, Deus vai te colocar em lugares estratégicos para te usar em favor do povo dele, do reino dele. Diz a Bíblia então que Salomão pede a Deus um coração sábio. E o texto que eu comecei lendo diz que Deus se agradou do pedido dele. E Deus falou assim: olha, eu gostei tanto do que você pediu, que eu vou te dar um coração sábio. Mas além do coração sábio, ou seja, um novo coração, eu vou te dar riquezas, honra, eu vou te fazer conhecido, eu vou te abençoar de todos os lados, você não vai ter inimigos. Isso é maravilhoso. Porque primeiro perceba que Salomão recebe um coração de Deus, um coração tratado, um coração sábio. Por isso ele pode receber, em segundo lugar, riquezas, honra, bênçãos de toda sorte. Porque riquezas, fama, honra, isso só é um problema para quem não tem um coração tratado. Para quem tem um coração tratado, isso jamais é um problema. Você, quando vê alguém que está recebendo algo, está começando a ficar muito de nariz em pé, porque ele não tem um coração tratado. Porque quando a gente deixa Deus tratar o nosso coração, logo após isso a gente fica disponível para receber tudo que é de Deus e permanecer na presença dele com humildade e simplicidade. De modo que Salomão recebe de Deus sabedoria, um coração sábio. E aqui eu quero começar a dividir com você esse detalhe que é muito interessante. Que Deus dá a Salomão sabedoria, ele acorda, era um sonho. E diz a Bíblia que após acordar desse sonho, ele resolve ir a Jerusalém. Voltar a Jerusalém, perdão. Quando lá ele chega, a primeira coisa que acontece é que vem até Salomão 2 mulheres. Essas 2 mulheres se aproximam dele, são 2 mulheres que no texto são chamadas de prostitutas. Essas 2 mulheres moravam na mesma casa,
ambas tiveram filhos, provavelmente o parto foi no mesmo dia, ou em dias muito próximos, a tal ponto de a Bíblia nos contar, através do relato das próprias, que elas vão até Salomão com um questionamento, guarda isso, elas vão até Salomão, e a primeira faz um questionamento, e diz assim: ó rei Salomão, o que acontece foi o seguinte, eu tive um filho, essa mulher teve um filho, e aí, na noite após ela ter o filho, ela deitou sobre o filho e matou o filho dela sufocado, e aí ela acordou de madrugada, pegou o meu filho que estava vivo no meu colo, levou para ela, pegou o morto do colo dela e me deu. O filho vivo é meu. Aí a outra que estava junto, questionando, falou: não, o vivo é o meu. Foi ela que deitou sobre o filho, matou o filho e acordou, o filho estava morto e agora está querendo o meu filho. Imagine num tempo onde não havia testes de DNA. Imagina num tempo onde não havia, sei lá, aquele programa que tem na televisão, que averigua o pai. Você já deve ter visto esse programa. Vocês devem ter visto essas cenas do pai sendo descoberto. Enfim, imagina num tempo onde não tem nada disso. E aí Salomão é posto diante dessa situação. E o que me faz pensar é o seguinte, é que ele tinha acabado de pedir a Deus sabedoria. Ele tinha acabado de pedir a Deus um coração sábio. E essa sabedoria vem através de um problema que ele vai resolver e vai colocar em prática a sabedoria que Deus deu para ele. Porque basicamente funciona assim na nossa vida: quando você pede a Deus força, Ele te dá uma dificuldade para te fazer forte. Quando você pede a Deus sabedoria, Ele te dá um problema para você resolver. Quando você pede a Deus mais amor no coração, Ele te dá uma pessoa difícil para você amar. Quando você pede a Deus favor da parte dEle, bênção da parte dEle, Ele te dá uma oportunidade de aceitar a bênção na tua frente agora. Aproveita essa oportunidade. Então toma cuidado com o que você tem pedido. Porque quando você pedir a Deus certas coisas, Ele vai te dar, muitas vezes, não o que você pediu diretamente, mas Ele vai te dar outra coisa para ativar em você o que você pediu. Você consegue entender isso? Deus dá assim, por quê? Porque se Deus der tudo de mão beijada para a gente, sem esforço, Ele cria filhos mimados. E o que você precisa entender é que Deus não está interessado em filhos mimados. Deus está interessado em forjar filhos preparados. Eu vou mais uma vez: todas as vezes que quando você levanta a tua mão e entrega a tua vida a Jesus, você se torna filho de Deus pela fé em Cristo. Mas Deus não quer que você seja um filho mimado, Deus quer que você seja um filho preparado, aleluia. Então essas situações da vida estão te preparando para você receber o que você já pediu em oração da parte de Deus. De modo que Deus dá justamente um problema para Salomão, para ele solucionar. Porque Deus quer ativar a sabedoria que já entregou a ele. E você precisa guardar isso. Tudo aquilo que Deus te der é para ser usado. Quando Deus te dá algo e você não usa esse algo, você perde esse algo. Então, para ativar a sabedoria que Deus já deu a Salomão, Deus vai mandar um problema na direção dele. Agora, a maneira com a qual ele resolve esse problema nos ajuda também a resolvermos muitos problemas na nossa vida. Porque a primeira coisa que Salomão faz para resolver esse problema é que ele estava ali sentado no trono, disposto a receber as duas mulheres e ouvir a demanda delas. E eu sei que você não é Salomão, nem pretende ser, e também eu não pretendo ser, mas pelo menos aquilo que está lá está para a nossa lição, para a gente absorver alguma coisa. E se você quer resolver problemas da complexidade que Salomão resolveu, tenta seguir o caminho que ele seguiu. E que caminho foi esse? Primeiro, para resolver o problema, ele estava disposto a resolver. Você precisa entender isso na vida. Vão vir problemas e para todos eles você precisa estar disposto a resolvê-los. Eu sempre tenho dito aqui que a maneira mais tola de reagir a um problema é fugindo dele. Você nunca resolve um problema quando você foge dele. Você precisa entender que é quando você enfrenta que você consegue resolver. Por mais difícil que seja o problema, por mais complicada que seja a conversa, por mais difícil que seja ligar para aquela pessoa e falar que você está num outro momento, por mais complicado que seja a situação, eu tenho uma palavra para você: não fuja dos problemas. Quando você foge de problema, eles vêm atrás de você e vão crescendo cada vez mais. Me ajude a pregar, diga para quem está ao seu lado: não fuja dos problemas. Diga para ele, como crente, não fuja dos problemas. Diga para ele: em frente. Mais uma vez, em frente. Se Davi não enfrentasse um problema chamado Golias, ele não teria derrubado Golias e entrado para a história.
Se Gideão não tivesse enfrentado um problema chamado midianitas, ele não teria vencido com 300 e entrado para a história. Eu poderia ficar aqui a noite toda falando de exemplos aqui. Se Moisés tivesse fugido de um problema chamado Faraó, ele não teria sido o maior libertador da história do povo judeu. Você precisa entender isso. Se Jesus não tivesse vindo para enfrentar o problema do pecado, nós nem aqui estaríamos. Enfrente esse problema, porque Deus vai te ajudar e vai te dar vitória. Em frente. A primeira coisa que Salomão faz é que ele tem coragem de enfrentar o problema. A segunda coisa que ele faz para resolver esse problema é que ele ouve as duas mulheres. Como é que eu faço para resolver problemas, pastor? Segunda coisa, em frente. Segunda coisa, ouça com atenção todos os lados. É um perigo quando você é uma pessoa que ouve apenas um lado. É um perigo quando você é o tipo de pessoa da primeira informação, porque você acaba cometendo juízos precipitados e equivocados. Deus te deu, você já ouviu essa 300 vezes, vai ouvir 301 hoje. Deus te deu 2 ouvidos para você ouvir os 2 lados. A verdade é que muitas vezes um problema, a solução dele, você já fez prova na escola? Você já pegou aquela prova que quando você era garoto você não tinha estudado para ela? Se você não era crente, você olhava para o lado e tentava copiar. Se era crente, você ficava A de amor, C de Cristo, D de Deus. E era ruim quando você virava para o lado e tinha alguém pior que você olhando para a tua também. Mas eu não sei se você já pegou esse tipo de prova, e quem tem uma boa capacidade de interpretar textos, que encontra uma prova complicada, às vezes a resposta da prova está no próprio enunciado dela, quando você lê de forma mais atenta. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes a solução para determinados problemas está em você simplesmente parar e ouvir o que está acontecendo. Muitas vezes a solução não é complexa, como complexo é o problema. Muitas vezes a solução é simples. A grande questão é que a gente não quer parar para ouvir ninguém, e você precisa guardar isso no seu coração. Eu sempre digo aqui também, as pessoas são como músicas esperando que alguém as escute. Você precisa parar e ouvir, para entender a demanda, conhecer a necessidade, saber a dor, ver qual é o problema, de onde vem, como vem. É quando Salomão começa a ouvir que ele vai discernindo o que fazer. Sabe, tem coisas que a gente fala daqui, são palavras proféticas de que Deus vai abençoar, mas talvez a tua bênção está em simplesmente parar e ouvir as circunstâncias e ouvir as pessoas. A gente tem hoje muito, está em voga isso hoje, cursos de oratória. Há um tempo atrás alguém me recomendou isso, falou assim: pastor, faz um curso de oratória, para ensinar as pessoas a falarem, para ensinar as pessoas a falar. Uma das capacidades que está em mais destaque hoje em dia, que as pessoas mais buscam ela, é a capacidade de se comunicar. E a gente tem focado muito nisso, e não é ruim, pelo amor de Deus, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que tão bom quanto saber falar é saber ouvir com paciência. Talvez a solução para esse problema não está em você abrir a sua boca, mas fechar ela e ouvir todos os lados. Então Salomão ouve atentamente todas as mulheres, as 2 mulheres, e a Bíblia diz que após ouvir estas mulheres, ele toma uma outra atitude. O texto diz que ele ouve as 2 e diz algo que vai mexer com as 2. Ele diz assim: tragam uma espada. Ele olha para a criança que está ali junto de uma das mães, e ele diz para o soldado: pega essa espada, coloca essa criança no meio e rasga ela no meio em 2. Irmão, quando ele diz isso, a verdadeira mãe do menino se constrange, se comove, porque a verdadeira mãe prefere ver o filho vivo na mão de outra mulher do que morto no dela. Só que o que mais me chama a atenção é que Salomão resolve esse problema trazendo a espada. E na Bíblia Sagrada, espada é sempre sinônimo da palavra de Deus. Hebreus capítulo 4, o verso 12 diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, porque vai até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. A solução para o problema vai vir quando você enfrentar, a solução do problema vai vir quando você ouvir, e a solução do problema vai vir quando você abrir a tua Bíblia e ler ela. Ah, irmão, você consegue compreender isso?
Há um poder na palavra de Deus para nos orientar com relação a questões delicadas da vida. Há um poder na palavra de Deus para nos dar direção em momentos difíceis da nossa vida. Há orientação na palavra de Deus para todas as áreas da nossa vida, né? Se você de repente está solteiro, tem uma orientação na palavra de Deus para você. Salmo 41, esperei com paciência no Senhor. E se você está solteiro ainda, tem outra, Salmo 70, pode ser a sua. Apressa-te, Senhor, em me socorrer. De repente, se você está escolhendo já alguém para um relacionamento, tem 2 Coríntios 6,14, que fala: não vos prendais a um julgo desigual. E julgo desigual é cristão com não cristão, como cristão em momento totalmente diferente. Há um tempo atrás veio uma pessoa no Instagram para mim e falou: pastor, o negócio é o seguinte, eu estou com 20 e a pessoa que eu estou gostando tem 51, o que você acha? Eu falei: julgo desigual. Mas é da mesma igreja, mas é julgo desigual, você tem que ter proporcionalidade. Então a palavra de Deus tem conselho para maridos. Efésios capítulo 5, verso 25, maridos, amem as suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja. As mulheres eram para ter dado glória a Deus, porque o nível de amor que Cristo teve pela igreja foi o amor sacrificial de se entregar. Se você é homem e é homem de Deus, você tem que estar disposto a morrer por essa mulher com a qual você... A mulher olhou agora para o irmão, está vendo aí? Está vendo aí? É conselho bíblico para você. Alguém falou: poxa pastor, essa não, mas está na palavra. Você tem que ter esse nível de amor sacrificial, irmão. E isso você revela até em momentos da vida. Você já viu um casal andando perto da rua? O homem vai perto da rua e a mulher vai na calçada. Hoje em dia os caras estão botando a mulher perto da rua e eles na calçada. Vamos inverter isso aí, irmão, em nome de Jesus. É para você amar essa mulher. Mas pastor, ela é muito louca. Mas ama. Mas pastor, você não sabe como é que ela é, mais ama. Mas pastor, ela fala muito ama. É para amar como Cristo amou a igreja. Só as irmãs deram glória a Deus agora. Pode falar para o teu marido: está vendo aí? Calma. Tem conselho para as esposas também. Olha aí, agora virou. Efésios 5, 22, mulheres, se sujeitem aos vossos maridos. Meu Deus, que avivamento, Jesus. Eu até nem apliquei nada. Que felicidade é essa? Agora fala para sua esposa: está vendo aí? É para se submeter, irmã. Para de encher a paciência desse santo varão. Eu acho que eu vou ficar por aqui a mensagem inteira, hein? Virou. É aqui, achei. Então tem conselho na palavra de Deus para solteiro, para quem está querendo namorar, para quem casou, para quem está casado. Tem conselho na palavra de Deus para quem quer empreender. Lucas 14, 28, Jesus conta uma parábola dizendo assim: quem antes de construir a torre não faz a conta para ver se tem como pagar, concluir essa torre, pagar toda a construção. Tem conselho na palavra de Deus até para quem come demais. Provérbios 23, 2, põe uma faca na tua garganta. É no sentido figurado. E esse tem vários. Mais embaixo, 25, 16 diz: achaste mel, come só o que te basta. Sabe? Tem conselho para tudo, irmão. Eu lendo esses dias, eu achei conselho até para quem é visitante na casa do outro. Provérbios 25, 17. Não seja frequente na casa do teu irmão, para que ele não se enfade de ti. Eu ouvi um aleluia. É uma vez por mês e olhe lá, tá, irmão? Não seja frequente não, para você não ser chato. Então eu poderia ficar falando aqui, porque há uma riqueza tão grande na palavra de Deus. Porque primeiro ela mexe com o teu interior. E a despeito de não mudar a situação, ela muda primeiro você por dentro. Eu gosto muito de ler. E tem livros que quando você conclui a leitura deles, você se sente mais inteligentinho. Você já teve essa sensação? A primeira vez que eu li Machado de Assis, eu li Memórias Póstumas de Brás Cubas. E o Machado, ele é extremamente rico.
nas maneiras que ele faz as colocações, na cultura, a linguagem. Quando eu terminei de ler, eu pensei, estou um pouquinho mais inteligente depois de ter lido esse livro. Mas a Bíblia, quando você conclui a leitura e quando você se esmera na leitura, quando você mergulha nela, você não fica mais inteligentinho, você fica mais cheio do Espírito Santo, mais lavado, mais sábio, discerne melhor as situações. Então eu vim dizer para alguém aqui essa noite: ame a palavra de Deus, porque nela a solução e a resposta. Eu vou mais uma vez: ame a palavra de Deus, porque nela a solução e a resposta para todas as questões da sua vida é a palavra de Deus. E você está na igreja da palavra. E aí Salomão diz: manda trazer uma espada e vamos rachar essa criança no meio. A verdadeira mãe se comove pelo menino e diz assim: deixa ele vivo, pode deixar na mão da outra. Aí Salomão emite a sentença e diz assim: a mãe jamais aceitaria ver o filho morto, pode dar para ela. Irmão, quando Salomão faz isso, o reino inteiro vem abaixo e diz: Deus deu algo diferente para essa pessoa, Deus deu sabedoria para esse homem. Eu profetizo que as pessoas vão reconhecer o que Deus te entregou. Diminuiu a quantidade de glória, não sei porquê, eu vou mais uma vez. As pessoas vão reconhecer o que Deus te confiou. Você pode levantar a mão, porque as pessoas vão olhar para você, e não é você, mas vão dizer: Deus depositou algo, Deus depositou algo nele, Deus depositou algo nela. As pessoas vão reconhecer e serão abençoadas por isso. E aí, depois que ele resolve esse problema, o reino percebe que havia nele sabedoria de Deus. E ali Salomão começa a organizar as coisas, e ele vai começar a construção. O capítulo 5, verso 1 diz: e enviou a Irão, rei de Tiro, que era uma nação próxima ali de Israel, alguns homens a Salomão. E Salomão já começa a construir alianças. O capítulo 5, verso 2 diz: então Salomão mandou dizer a Irão: bem sabes tu que Davi meu pai não pôde edificar a casa ao nome do Senhor seu Deus, por causa da guerra com que cercaram, até que o Senhor pôs os seus inimigos debaixo da planta dos seus pés. Porém agora o Senhor meu Deus tem me dado descanso de todos os lados, e adversário nenhum há. Salomão vai começar os preparativos para a construção do templo. E aqui eu quero te explicar algumas coisas. A primeira é que Salomão vai construir o templo para o Senhor, vai construir um palácio para ele e um trono nesse palácio. Mas de todas as construções que Salomão tem que fazer, ele começa com o templo do Senhor. Em Mateus 6,33 diz assim: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. A verdade é que você está tendo dificuldade para construir certas coisas na tua vida, porque você está começando errado. Você quer um conselho de Deus? Comece pelas coisas do Espírito. Quando você acordar pela manhã, antes de ver o WhatsApp, dobra o teu joelho do lado da cama. Mas pastor, eu não tenho aquela oração inspirada de 1 hora, 40 minutos, meia hora, esse negócio bonito. Dobra o teu joelho e fala: pai, obrigado porque eu acordei mais um dia. Começa construindo pelo espiritual. Como é que você constitui a tua agenda da semana? Você bota todos os eventos, todas as programações, e o que sobrar fica para vir ao culto, o que sobrar fica para ler a palavra, o que sobrar fica para ouvir um louvor. Salomão começa pelo espiritual. Ele diz: eu vou começar pelo templo. A boa notícia é que você está começando essa semana pelo templo. Merecia de novo um glória a Deus mais empolgado. Você está começando pelo templo. Salomão começa pelo templo, e ele começa a regimentar pessoas, no caso aqui Irão, e dizendo para Irão a história. É o seguinte: o meu pai quis construir uma casa para o Senhor. A verdade é que Davi era um homem, a despeito dos erros que ele cometeu, que foram gravíssimos, ele era um homem diferenciado. Ele um dia olhou do seu palácio e viu que a arca de Deus habitava numa tenda, num tabernáculo. Ele olhou para aquilo e ficou angustiado com aquilo. Chamou Natã e disse assim: Natã era o profeta, conselheiro, falou assim: Natã, eu estou com uma ideia que eu acho que é boa. Eu vou construir uma casa para Deus. Eu moro num palácio, eu vou construir um palácio maior do que o meu para Deus. Aí Natã, poxa, uma ideia boa, olhou para ele e falou: tá bom, constrói. E voltou para casa. Naquela noite Deus visitou a Natã
e falou assim: quem mandou você falar para Davi construir casa? Mas Senhor, a ideia é boa. Mas a questão é que no reino de Deus, a questão não é se a ideia é boa ou ruim, é se tem o sim de Deus ou não da parte dele. Porque a verdade é que o inferno, alguém já disse isso, está cheio de boas intenções. A questão não é se a ideia parece muito boa, a questão não é se a situação parece muito boa, a questão é se enquadra com o que a palavra de Deus diz, ou com o que Deus tem para a sua vida. Essa é a questão. E aí Deus virou para Natan e falou: volta lá agora, eu não mandei você entregar nada para ele que ele podia construir, e você vai desdizer o que você disse. Aí Natan volta no outro dia e diz assim para Davi: ó, Jeová mandou um zap celestial para mim, deu ruim na ideia, é muito boa, mas não vai dar certo. É o seguinte, Deus não quer que você construa, porque a tua mão está manchada de sangue, o teu filho que vai vir após você vai construir. Aí a atitude de Davi é linda, porque ele olha para Natan, ele não fica furioso com Natan, ele não briga com o profeta, ele não arruma uma confusão no reino, ele não manda matar o profeta. Sabe o que Davi faz? Ele olha para o profeta e diz assim: já que eu não vou construir, eu vou juntar a prata, eu vou juntar o ouro, eu vou fazer uma planta, eu não vou construir, mas eu vou deixar tudo pronto, é só ele dar o start e vai construir tudo. Eu gosto disso em Davi, porque essa é uma atitude nobre de alguém que diz: eu não fui chamado para construir, mas eu ajudo quem vai. Não é o que Deus tem para mim, mas no que Deus tem me dado eu vou ajudar quem vai. Irmão, o reino de Deus é assim: se você não vai, ajude quem vai. Se você não tem de Deus essa missão, ajude quem tem. O reino funciona assim. A gente vive uma geração de pessoas do tipo: se eu não construir, não quero que ninguém construa. Se não tiver na minha mão, não quero que esteja na de ninguém. Se não for comigo, que dê errado na mão do outro. Mas o reino de Deus não é assim. Se não for para mim, eu vou ajudar quem vai, em nome de Jesus. Porque no final, a honra é dele, a glória é dele, o louvor é dele, é para que vidas sejam abençoadas. E aí Davi tem essa atitude, deixa tudo guardado. E Salomão chama Hirão, e ele diz assim: olha, manda madeira, vamos fazer uma aliança para eu conseguir construir isso. E essa é uma lição importante da construção do templo através de Salomão. É que ele tem muito recurso que o pai dele Davi deixou. Ele tem a planta, mas ele busca ajuda, porque ninguém constrói nada para Deus sozinho. Ninguém constrói nada para Deus sozinho. Preste atenção aqui em mim. Se você quer construir algo grande, você precisa da ajuda de pessoas. Ninguém constrói nada sozinho. Eu tenho dito muitas vezes para alguns líderes, quando a gente faz reuniões aqui: Jesus era o único que podia construir sozinho, e resolveu construir com pessoas, chamou 12 para construir com ele. Ele podia fazer tudo sozinho, chamou 12. Depois de 12 separou 70, comissionou 70. Você precisa entender essa verdade. Se Jesus, que podia fazer tudo sozinho, não fez, quem somos nós para tentarmos fazer tudo sozinho? Geralmente quando pessoas têm o desejo de fazer tudo sozinho, é porque querem os louros da construção apenas para si. Para com isso. Aprenda que Deus vai usar gente para te ajudar naquilo que Ele te chamou para construir. Aleluia. Salomão chama Hirão e diz para Hirão: é o seguinte, o meu pai, o verso 1 e 2, o meu pai tinha o desejo de construir, mas não foi ele. Mas o meu chamado é construir. E eu encerro esse ponto te dizendo algo lindo. Davi tinha só o sonho de construir e não pôde, mas Salomão foi o encarregado de realizar o sonho que Davi tinha tido. E eu quero profetizar na sua vida que o que muitos sonharam, Deus escolheu você para realizar. Aleluia. Você pode me ajudar a pregar e dizer para quem está ao seu lado: que muitos sonharam, Deus escolheu você para realizar. O sonho foi de alguém lá atrás, mas Deus está dizendo: eu vou dar realização para você. Mereci um glória a Deus mais empolgado. O suor vai ser teu também, a lágrima vai ser tua também, mas pega isso, o preço vai ser teu, mas a realização, irmão, eu vim profetizar para quem crê: teus pais sonharam e você vai realizar, tios sonharam e você vai realizar, pessoas na tua família olharam para você e sonharam, e você vai realizar. Davi sonhou e Salomão realizou.
Salomão então chama Hirão, recebe o provimento de madeiras e o texto vai seguindo. E no verso que eu li para vocês diz algo interessante sobre essa construção. O verso 7 diz que ele edificou com alianças. E ele edificou, o verso 7 diz, com pedras preparadas. Como é que foi a construção do templo, pastor? Num lugar distante de Jerusalém. Eles preparavam as pedras e traziam elas prontas para encaixar ela no templo. E duas coisas eu quero que você aprenda aqui. A primeira é que a construção foi sem barulho. Irmão, você já fez alguma obra na tua vida? Eu lembro que eu tentei uma vez levantar uma parede. Assim que eu casei, a gente ia ter a primeira filha. Quando minha esposa engravidou, eu falei, vamos aumentar essa casa, lá em Campo Grande. Eu falei para ela, eu vou levantar uma parede aqui por fora, depois eu quebro de dentro. Eu falei, vou no YouTube. Tem tutorial para tudo no YouTube. Irmão, o resumo da ópera: eu levantei uma parede, ficou bem mais ou menos, mais para torta do que para reta, e com uma semana ela criou um rasgo assim, uma rachadura enorme. E aí eu tive que recorrer a um especialista, um pedreiro abençoado, diga aleluia. Agora eu quero te dizer uma coisa dessa quase construção, que eu quase fiz. Irmão, deu barulho, deu sujeira. Você imagina você fazer uma construção, uma das coisas que mais incomoda um vizinho quando você faz é obra. Deixa eu fazer uma pergunta, quem é que mora em apartamento? Tamo junto. Irmão, você mete uma furadeira numa parede, o bloco inteiro ouve. Pela sua risada você já incomodou muita gente lá naquele bloco, hein, irmão? Olha aqui para mim, não dá para fazer uma obra humanamente falando sem barulho. O barulho, preste atenção nisso, é a sinalização que está em obra. Você passa no lugar, tem sujeira e tem barulho, tem obra. Mas Salomão constrói, o texto diz, sem fazer barulho. Qual era o efeito disso em Jerusalém? O pessoal entrava em Jerusalém e não sabia, mas o templo estava sendo erguido. Irmãos, visitantes passavam por Jerusalém e não sabiam, mas as colunas estavam sendo erguidas. Meu Deus, as pedras estavam sendo encaixadas. Eu não sei se você entende isso, mas muitas vezes as construções de Deus em nós são assim, sem barulho nenhum. Você entra na igreja, diz a paz do Senhor, o irmão olhou para você, deu um sorriso, mas não sabe de nada, porque não tem barulho, mas tem uma construção sendo feita aí dentro. Aleluia, você entra e sai daquela empresa, o pessoal está olhando e está achando que você continua o mesmo, mas eles não sabem que tem uma construção sendo feita aí dentro. Eu tenho uma palavra para alguém aqui essa noite: Deus está construindo em você em secreto. O barulho vai acontecer na inauguração, o barulho vai ser na hora certa. É em secreto que Deus constrói. Você que tem que guardar isso no teu coração. A gente deve aprender com Salomão a construir em silêncio e deixar o barulho para a hora certa. Tem muita gente fazendo barulho antes da hora e a construção é interrompida, interditada. Assim diz o Senhor: espera a hora certa para anunciar, porque quando chegar a hora certa não vai ter como ser embargado, paralisado, atrasado. Constrói em silêncio, deixa eles ouvirem a inauguração. É só você lembrar de Esther, segunda vez que eu cito ela, na corte. A Bíblia diz que ela foi participar de um evento. Foi a primeira mensagem que eu preguei quando eu vim para cá como vice-dirigente sobre Esther. Ela foi participar de um concurso. O rei lá, Artaxerxes, despediu a rainha dele, que se chamava Vasti. E aí o pessoal deu uma ideia e falou assim: vamos fazer um Miss Universo. Vai vir mulher de tudo quanto é canto, e a que o senhor gostar vai ser a sua esposa. Aí a Bíblia diz que o Artaxerxes topou a ideia, e Mardoqueu, que tinha uma influência no palácio, chamou Esther e falou: você vai entrar nesse concurso, mas tem um detalhe, não diga que você é judia, vai lá. Mas qual o nome que eu vou dar? Esther. O nome dela original era Radassa. Qual o nome que eu vou dar? Esther. E não conta para ninguém que você é judia. E ela foi sendo construída em silêncio. Quando o rei falou: é minha esposa, no momento certo ela falou: eu sou judia. Irmão, aquilo que ninguém sabe, ninguém estraga.
Eu vou mais uma vez. Aquilo que ninguém sabe, ninguém atrapalha. Para de ficar falando esse projeto que nem nasceu ainda para todo mundo. Esse plano, esse próximo passo, esse monte de gente não precisa saber não, irmão. Vai deixando Deus construir, vai você mesmo construindo as coisas em silêncio, para o dia que você anunciar, o pessoal olhar e só bater palma e dar glória, não ter como atrapalhar, porque você fala um negócio antes da hora. Já aconteceu contigo, você fala antes da hora, o que não podia dar errado, dá errado, na porta que ia se abrir, fecha, a situação que estava desembolada, destrava tudo de novo. Já aconteceu isso contigo ou só comigo? Então, em nome de Jesus, fecha a sua boca, constrói em silêncio, aguarda a hora, o momento certo, em nome de Jesus. Espera um momento. Tem coisa que dá para falar, tem coisa que dá para falar. A gente está orando aqui para botar um segundo culto na segunda-feira da vitória. Mereci um glória a Deus mais empolgado. Dá para falar. Eu estou orando aqui que eu quero ser pai mais uma vez. A irmã não deu glória. É para descontrair. Dá para falar. Agora tem coisas que não dá para falar, irmão. Só fala depois que o contrato estiver assinado. Eu vou mais uma vez. Só depois que o contrato estiver assinado. Depois que o projeto tiver fluído. Você sai contando para todo mundo. E aí Salomão me ensina a construir em secreto, em silêncio. E ele faz assim, ele consegue fazer isso porque a Bíblia diz que ele faz com pedras preparadas. Ou seja, as pedras eram preparadas fora de Jerusalém, trazidas para Jerusalém. E em Jerusalém elas eram encaixadas, todas preparadas. Na epístola do apóstolo Pedro, no capítulo 1, no capítulo 2, no verso 5, a Bíblia diz que nós somos pedras vivas, preparadas no altar de Deus. Quando você é pedra preparada, você não faz barulho, você encaixa onde Deus te coloca. E aí Salomão constrói. Ele vai construindo com pedras preparadas. A terceira coisa que eu quero que você entenda sobre essa construção de Salomão é que ele faz tudo com excelência. E aí eu fui estudar, quando Deus me deu essa palavra, eu fui estudar quanto que Salomão gastou. O cobre, que era extremamente caro, não foi pesado de tanto cobre que ele gastou. O ouro e a prata foram pesados. E para resumir para você, alguns estudiosos dizem entre 20 e 100 bilhões de dólares que Salomão gastou. Você imagina um templo que era parede de ouro por dentro e por fora, porque muitas paredes ele revestiu de ouro. Salomão gastou dinheiro nessa construção. Ele faz tudo de acordo com a planta. E essa lição aqui eu quero que você entenda de Salomão. Ele fez o templo, fez as coisas para ele também, tudo com um elemento chamado excelência. Posso te falar uma coisa? Tudo que você meter a tua mão para fazer, faz meia boca não, faz com excelência. Fazer as coisas com excelência dá trabalho, mas a excelência também traz consigo as suas recompensas. A honra, a discrição, aleluia, são recompensas da excelência. Você vai meter a mão naquela empresa, ela mete a mão e faz com excelência. Você vai dar uma aula, dê com excelência, em nome de Jesus. Você vai fazer vai varrer uma casa, varre com excelência. O que você for fazer, mete a mão e faz com excelência, porque Deus ama e honra a excelência. Não, eu faço de qualquer jeito. Faz assim não, irmão. Se for para fazer alguma coisa, faz com raça, com vontade, com desejo de fazer o melhor que você pode. O que é fazer algo com excelência? É fazer o melhor que você pode com os recursos que você tem. Eu não tenho todos os recursos que alguém teria para fazer no meu lugar, então vou de qualquer jeito. Não. Excelência não é medido pelo que o outro tem ou que o outro poderia fazer, é medido pelo que você poderia fazer com todos os recursos que você dispõe. Se o que você dispõe é isso, faz isso com excelência, em nome de Jesus. Salomão faz tudo com excelência. E aí a Bíblia diz que após terminar a construção do templo, eu já caminho para encerrar, ele vai fazer a inauguração do templo. Ele inaugura o templo com um sacrifício de 2.000 animais,
A Bíblia diz que teve que sacrificar animal em outro lugar, porque não coube, não deu tudo no templo. Ele começa a fazer a inauguração do templo com sacrifício, com oração. O capítulo 7 mostra para nós uma oração longa, uma das mais longas da Bíblia, a oração de Salomão, na inauguração do templo. Então ele faz com sacrifício, faz com oração. E por último, após a oração, ele manda os levitas adorarem, com adoração. Ele constrói e termina a construção com sacrifício, com oração e com adoração. E qual é o resultado? Deus vem e desce no templo, e a Bíblia diz que os homens não conseguem ficar de pé, tamanha glória que desceu naquele lugar. Constrói tudo que você tiver que construir com sacrifício, com oração e com adoração. Ele constrói o templo. A Bíblia diz que ele leva 7 anos para construir o templo, e depois ele constrói um palácio para si. O capítulo 9 que eu li para os irmãos diz que ele construiu um palácio, uma casa para si mesmo, um templo do Senhor. De acordo com a Bíblia, ele levou 13 anos para construir o palácio. E no palácio ele construiu algo que aqui eu caminho para encerrar. Ele constrói um palácio para si, e nesse palácio um trono. E eu gosto disso em Salomão, que ele construiu uma casa com excelência para Deus, um templo com excelência, mas ele construiu um palácio e um trono com excelência para si mesmo. Porque Deus não tem problema em você desfrutar daquilo que Ele te deu. Desde que você se entregue no altar, adore Ele de todo o coração, desde que você cumpra a tua parte espiritual, Ele não tem problema de ver você bem, desfrutando, aleluia, aproveitando aquilo que Ele te confiou. Deus não tem problema com isso. Você já parou para pensar? Que a gente às vezes faz um jejum porque a gente quer alegrar o coração de Deus, quer queimar a nossa carne. E a gente, uma vez eu falei com uma pessoa, ela disse assim: eu estou de jejum para a glória de Deus. Mas o jejum não é só para a glória de Deus, ou não é só o jejum para a glória de Deus. Quando você senta para comer uma picanha, arroz com brócolis e batata frita, também é para a glória de Deus. O irmão ali que não deu glória, a mensagem inteira deu agora. Irmãos, Deus se alegra com os nossos momentos alegres. Você precisa entender isso. Quando você senta na tua mesa para comer aquele frango com macarrão, mas com a tua família ao redor, e vocês começam a conversar, sem falar mal da vida de ninguém, Deus se alegra com você e com a sua família. Você precisa entender isso. Uma das solas da reforma protestante é: só lhe deu glória, ou seja, só a Deus a glória. Antes da reforma protestante, o entendimento que se tinha na igreja então romana era de que o único trabalho, o único ofício que glorificava a Deus era o ofício sacerdotal. Depois da reforma protestante, o Lutero trouxe um outro entendimento de que tudo que é feito para a glória de Deus. De modo que se você é um sapateiro, você é para a glória de Deus. Se é um médico, é para a glória de Deus. Se é um advogado, é para a glória de Deus. Se é um construtor, é para a glória de Deus. Se você está na igreja, é para a glória de Deus. Se você vai assistir um jogo de futebol no estádio, é para a glória de Deus. Se você vai dar uma volta, um passeio, um momento de férias com a tua família, tudo é para a glória de Deus. Então desfruta, aproveita, vive intensamente. Só não viva inconsequentemente. Salomão constrói um palácio para si, desfruta disso, e termina construindo, a última construção que a Bíblia nos mostra dele é um trono. O texto dá para nós alguns detalhes desse trono. É um trono de marfim. Preste atenção em mim, eu já caminho para encerrar. O trono é de marfim revestido de ouro. O marfim é um material, embora resistente, fácil de se moldar, de se esculpir, e ele faz o trono todo de marfim, revestido de ouro. Aponta para a nossa natureza o marfim, e o ouro para o revestimento de Deus na nossa vida. Ele faz o trono de marfim revestido de ouro, e o texto dá um detalhe, que eu quero me deter nesse detalhe. Ele coloca 6 degraus para chegar no trono. Quantos degraus? De acordo com estudos judaicos, em cada degrau havia um mandamento. Em cada... Você pensa o que eu pensei, né? É isso mesmo. Tem gente que está prestando atenção na mensagem e entendeu. Quem está voando perdeu. E para chegar no trono de Salomão havia alguns degraus.
Em cada degrau, qual é o nome dessa parte aqui do degrau? Espelho. Em cada espelho de cada degrau, de acordo com os estudos judaicos, havia um dos mandamentos para os reis. Em Deuteronômio 17:15, haviam 6 mandamentos para os reis de Israel, que eles não deveriam descumprir. Em cada espelho de cada degrau, havia um mandamento. E os mandamentos, de acordo com Deuteronômio, primeiro, não poderia ser um estrangeiro. Mas esse é um mandamento óbvio. Como um rei de Israel vai ser um estrangeiro? Mas o sentido e o princípio por trás é que deveria ser alguém que se compadecesse dos próprios. Então ele ia subindo e vendo o primeiro mandamento. O segundo mandamento, de não multiplicar cavalos. E o cavalo na cultura judaica está muito ligado à força, para que o rei não confiasse apenas na sua força. Você lembra daquele texto? Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Então ele olhava um degrau e via o texto, olhava outro e via o texto, olhava o terceiro degrau e dizia que não era para fazer o povo voltar para o Egito. Era um mandamento de Deus para o rei: não faça esse povo voltar para o Egito. Guarda uma coisa que eu vou te falar: de onde Deus te arrancou, você não volta nunca mais. Aleluia, nunca mais. Aleluia. Deus te tirou para você não voltar nunca mais para aquele lugar, para aquele ambiente, para aquele tipo de situação, para se submeter àquelas coisas. Quando Deus te arranca de verdade, nunca mais você volta. Ah, pastor, semana que vem eu estou lá de novo. Então Deus não te arrancou de verdade. E aí ele ia subindo. Mais um mandamento para os reis, que eles não poderiam multiplicar mulheres para si. Nesse Salomão tropeçou e tropeçou feio. Foi a ruína dele. Mais um mandamento de que o rei não multiplicaria a prata e o ouro. E de acordo com os rabinos e estudiosos, isso aqui era para tolir o rei de se assenhorar do povo e obrigar o povo a pagar taxas de impostos abusivas e exorbitantes. Aí, o mandamento para o rei: não queira acumular prata e ouro, porque o acúmulo dele seria em cima do povo. E o último mandamento: que ele atasse do lado dele as palavras da lei. Salomão constrói esses degraus, e eu caminho para encerrar. E um detalhe que para mim é um dos mais interessantes: na ponta de cada degrau, a Bíblia diz que ele colocou leões. Ele coloca leões na ponta de cada degrau. E ele ia subindo os mandamentos no espelho do degrau, e do lado de cada degrau, nas extremidades, um leão de cada lado, totalizando, diz a Bíblia, 12 leões. E quando eu li isso, eu comecei a estudar, e isso foi bastante tempo atrás, e eu comecei a me perguntar: por que leões? Por que 12 leões? Você imagina que Salomão já tinha construído o templo, nessa altura do campeonato ele já estava famosíssimo, rainha de Sabá já estava vindo conhecer ele. Ele já era, entre aspas, o cara daquela região. Mas ele constrói, e conforme ele vai subindo cada dia para sentar no trono dele, ele vê os leões de cada lado. Por quê? Porque os leões também têm um significado de alerta. Que alerta? Eu não sei se você sabe, mas na savana africana, o leão não caça costumeiramente. Quem caça é a leoa. Você sabe disso? Você não sabia, está sabendo agora. Quem caça, responsável por trazer o alimento, são as leoas. O leão só caça em uma ocasião. Me pergunte qual? Quando o território dele está sendo ameaçado. Aí Jó, no capítulo 10, no verso 16, diz assim: se eu me exalto, tu me caças como um leão feroz, e de novo fazes maravilhas contra mim. Eu não sei se você consegue entender isso, mas quando Salomão vai subindo os degraus que ele mesmo fez, além de ver os mandamentos escritos no espelho, ele olha para os lados e vê leões, e lembra que se ele entrar num território que não é para ele entrar, ele vai ser uma presa do leão da tribo de Judá. Pastor, não entendi, que território é esse? É o território da glória de Deus. Isso era um lembrete para Salomão: constrói tudo que você tiver que construir, cresce tudo que você tiver que crescer, acrescenta na tua vida tudo que você tiver que acrescentar de bom, mas não esquece que tem um território que é o da glória de Deus.
Irmãos, o pecado que Deus julga mais rapidamente é a soberba. Eu vim aqui trazer uma palavra de Deus para você. Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Não entra no território dele, continua dando glória a ele, louvor a ele, adoração a ele. Você entende isso e pode ficar de pé dando glória ao nome dele nessa noite.